já que ele conquistou a Fernanda como ele diz, é para ele convencer a Fernanda a fazer algo que é muito importante para ela. O Franco pergunta o que ela quer. A Bárbara vai direto ao ponto e diz para voltar a ter a confiança nele, ele vai pedir a Fernanda para falar com o pai dela e convencê-lo a assinar a transferência dos bens para o seu nome e sem esperar o nascimento do filho do Aníbal. Antes de iniciar aqui, eu peço a você que, se possível, deixe o seu gostei, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, porque assim o YouTube notificará você em primeira mão da sua novela preferida. Segunda-feira, Priscila vai procurar Aníbal na empresa e Florzinha diz que ele saiu há pouco tempo e não falou que horas voltava. A Priscila agradece e quando vai saindo, a Fernanda aparece e lhe chama. Elas se cumprimentam e Fernanda pergunta se ela veio procurar o Aníbal. Priscila responde que sim, mas como ele não se encontra, ela vai embora. A Fernanda pergunta a Florzinha se o Aníbal falou alguma coisa, se ia demorar. A Florzinha responde que não. Priscila, por sua vez, responde que está tudo bem e isso não importa, porque ela estava só dando uma passadinha, mas que já vai embora porque tem muitas coisas para fazer. A Fernanda pede para ela ficar mais um pouco porque gostaria de conversar com ela. E em seguida a Fernanda lhe convida para sua sala. O Bravo está em uma conversa com o Franco e revela que a Soledade foi uma pessoa difícil de manter em silêncio. O Franco pergunta o porquê. Bravo responde que concorda que a Soledade era uma mulher íntegra e a afeição dela por sua mãe era real, mas que o problema dela foi ter servido a família Elizaldo com tanta lealdade. E embora possivelmente ela não tinha dito nada sobre sua existência, ele não poderia correr esses riscos. Por isso ele agiu por conta própria. O Franco pergunta o que ele fez e se ele mandou calar a Soledade. O Bravo responde que de certa forma sim, porque a chegada da Bárbara na fazenda, o poder da Soledade foi anulado. E isso, a infidelidade e a ingratidão do Zé Elizaldo foi o suficiente para que ela perdesse qualquer possibilidade de falar. O Franco pergunta a Bravo onde a Soledade está. Bravo responde que a Soledade está morta, e com a Soledade morta foi enterrado o segredo da sua existência. Até que ele, o Franco, lê o diário da sua mãe, a mãe do Bravo. Franco responde que sente muito. O Bravo responde que imagina que é a Liliane que pediu para que ele lesse o diário. O Franco responde que exatamente isso e nunca imaginou que fosse tão particular. Mas embora ele ache muito estranho que um segredo cuidadosamente guardado esteja nas mãos da Liliane. O Bravo responde que, porque ela e qualquer outra pessoa interessada nela saberá que qualquer maneira para que a Liliane possa sair daqui é estando morta. O Aníbal está em uma conversa com Vladimir em um restaurante e diz a Vladimir que ele não pode acreditar em uma acusação tão absurda, porque jamais atentaria com a vida da Priscila. O Vladimir, confuso, pede para ele explicar por que a Priscila anda tão angustiada. Aníbal responde que com certeza é a gravidez que a deixa assim, e mantém sua palavra que quando a criança nascer, ele entrega a ele. Tanto é verdade porque sua família já sabe de tudo, até que ele vai se chamar Vladimir. Terça-feira, Aníbal liga para Priscila e pergunta se ela pode ir na empresa para eles falarem sobre o Vladimir, o seu filho. Priscila fica sem respostas. O Camilo chega em Lovelin e pergunta se ela está sozinha. Lovelin responde que sim, então eles começam a se pegar. Em seguida, Lovelin diz que está sozinha, mas que seu tio não vai demorar para chegar e ele vem para brindar porque em breve eles serão marido e mulher. Camilo se incomoda e diz que sente muito, mas vai ter que sair porque tem um compromisso com seu irmão Aníbal na empresa. A Lovelin pede para que ele fique um pouco mais. Camilo responde que está com vontade de ficar a tarde toda com ela, mas que não pode falhar com seu irmão. Lovelin diz que tudo bem e pergunta quando eles vão se ver novamente. O Camilo diz que não sabe, mas que liga para ela. A Lovelin responde que está tudo bem e que ficará esperando a ligação dele. E quando o Camilo vai embora, a Lovelin chama Marina e conta que conseguiu o contato da Natasha. A Marina pergunta como ela conseguiu. Lovelin explica que o Camilo se sujou de vinho e foi se lavar no banheiro
E nisso o celular dele tocou e ela pegou o número, foi muito fácil. A Marina pergunta para que ela quer esse número, só não diga que vai ligar para ele. Love lhe responde que ela ligar diretamente não. A Marina pergunta o que vai fazer então. Lovelin diz que no dia que pegou eles dois lá na Lacuse, a Marina pediu que ela não armasse um escândalo. A Marina confirma. A Lovelin então continua dizendo que bolou um plano muito melhor. E já na empresa, a Bárbara diz para a Flor reservar o salão e dizer que será uma festa para anunciar um casamento. A Florzinha diz que tudo bem, mas se perguntar o nome dos noivos. A Bárbara responde que é Lovelin Norton e Camilo Elisaldio. Flor fica pasma e de olhos grilados. A Bárbara diz que isso é tudo e manda ela sair. Em seguida, o Franco chega na empresa e pergunta a Flor se a Fernanda está. Quando a Flor vai responder, a Bárbara aparece do nada e dá boa tarde ao Franco e diz a Flor que é para reservar o salão para o dia 18 do mesmo mês. A Flor diz que tudo bem. A Bárbara pergunta a Franco se ele estava perguntando pela Fernanda. O Franco responde que estava sim perguntando pela Fernanda. Bárbara diz que antes que ele vá ver a Fernanda, quer que ele vá até a sala dela. Quarta-feira. Florzinha vai até o escritório de Fernanda e diz que talvez esse não seja o melhor momento para elas falarem sobre o assunto, mas que sente muito pela sua prima Gardenha, porque é um segredo dela, mas já que esse segredo é uma mentira que dói e envenena, ela tem o dever de falar. A Fernanda questiona e pergunta do que ela está falando. Então a Flor responde que não foi o Franco que beijou a Gardenha, e sim a Gardenha que beijou o Franco. A Fernanda abalada pergunta se tudo isso que ela está falando é verdade. A Flor responde que sim. A Fernanda, totalmente em choque, se questiona por que ela mentiu. A Flor responde que ela pensou que não tinha testemunhas e quando ela soube que a Fernanda tinha visto, aí foi mais fácil colocar a culpa no Franco. A Florzinha, também muito abalada, diz que não quer que a Fernanda fique achando que ela é de leva e traz, mas que não podia permitir que a Fernanda fique pensando mal de um homem tão justo e honesto e, acima de tudo, muito cavalheiro, porque ele nunca iria entregar sua prima Gardenha. Fernanda fica pensativa. Já no outro escritório, o Franco está conversando com a Bárbara e diz que o fim do casamento da Fernanda com o marido foi um momento muito oportuno para eles dois. A Bárbara pergunta a ele se ele acha que a Fernanda está muito abalada com o divórcio. O Franco responde que o suficiente para ela cair em seus braços na primeira palavra de conforto que ele deu. A Bárbara diz que a cada dia que se passa, ela se surpreende muito mais com ele. Até mesmo porque parece que ele está falando de uma outra pessoa totalmente diferente da Fernanda que ela conhece. E além disso, pergunta onde ficou a relutância dele quando ela sugeriu que ele se aproximasse da Fernanda. O Franco responde que dizem por aí que a tristeza e a decepção amorosa não são as melhores conselheiras, embora nesse caso esteja agindo em favor deles. Bárbara diz que está achando ele muito alegre. O Franco responde que como ele não estaria tão alegre porque a Fernanda está precisando de consolo e era justamente isso que ela queria, manter ela sob o controle enquanto se acerta as peças que faltavam para conseguir o que eles dois combinaram. A Bárbara, desconfiada, diz que por alguma razão não está convencida das palavras dele e nem muito menos acredita na lealdade dele. O Franco diz que isso não é nada bom porque a confiança entre eles é uma condição indispensável para poder unir forças e cumprir o propósito. A Bárbara diz que tudo bem e pergunta o que ele quer, porque em curta e poucas palavras ela perdeu a total confiança nele. O Franco se aproxima e pergunta se tem alguma coisa que ele pode fazer para recuperar essa confiança. A Bárbara diz que acabou de ter uma ótima ideia. O Franco pergunta qual. A Bárbara diz que é uma ideia que ele dará a prova que ela precisa para poder comprovar a lealdade dele. A Bárbara continua e diz que já que ele conquistou a Fernanda como ele diz, é para ele convencer a Fernanda a fazer algo que é muito importante para ela. O Franco pergunta o que ela quer. A Bárbara vai direto ao ponto e diz para voltar a ter a confiança nele, ele vai pedir a Fernanda para falar com o pai dela e convencê-lo
a assinar a transferência dos bens para o seu nome e sem esperar o nascimento do filho do Aníbal. Quinta-feira. A Fernanda entra em seu escritório revoltada e, conversando sozinha, ela diz: se o Franco não conseguir resgatar a Liliane antes da Bárbara tomar posse da herança, o trabalho e o esforço do meu pai para sustentar essa empresa vai tudo para o lixo, e tudo pela ambição daquela mulher. Alguém nesse momento bate na porta e a Fernanda pensa que é a Flor e manda ela entrar. Ao abrir a porta, não é a Flor e sim a Bárbara que entra e diz: sou eu, amor. A Fernanda nada bem pergunta o que ela quer. A Bárbara pergunta por que ela, a Fernanda, não fala com o Camilo, porque para o pai dela seria um pouco mais fácil se ela explicasse para o Camilo, para que ele não venha pensar que por influência dela, ela tem herdado os bens dele. A Fernanda pergunta se não foi exatamente isso que aconteceu. A Bárbara diz que o comentário da Fernanda é irrelevante e pergunta se ela vai falar ou não. A Fernanda responde que sim, mas avisa que no momento que a Liliane for libertada, ela, a Bárbara, vai para muito longe e ela não quer voltar a saber dela nunca mais. A Bárbara pergunta se a Fernanda está querendo mostrar as garras dela e pergunta onde está aquela doce e obediente Fernanda. A Fernanda responde que ela desapareceu no momento em que descobriu a verdadeira Bárbara Grego, uma mulher perversa que foi capaz de abusar de um amor cego de um idoso enquanto ela era infiel com o marido da própria enteada, mas não tem cabimento dela negar isso. A Bárbara pergunta como ela pretende usar essa informação. A Fernanda diz a ela que o medo que a Bárbara tem é que ela conte tudo para o seu pai, mas para isso ela pode ficar calma porque não vai fazer isso, porque mataria o seu pai. E ela sim se importa com a vida de seu pai. A vida dele é mais valiosa do que desmascarar o tipo de mulherzinha que você é. A Bárbara diz: meu amor, você é mais inteligente do que eu imaginava. A Fernanda chega próximo dela e pede para ela sumir imediatamente. A Bárbara, por sua vez, dá no pé. Sexta. Bárbara vai até o convento encontrar Aurora e, ao vê-la, diz que estava com muita saudade e pergunta sobre o bebê. A Aurora responde que está tudo bem e em seguida ela pergunta se pode tocar na barriga da Aurora para sentir a criança. A Aurora sorri e diz que ainda não dá para sentir ele. A Bárbara diz que não importa, é porque ela nunca tocou na barriga de uma mulher grávida e pergunta se pode. A Aurora diz que sim. A Bárbara se aproxima e toca e depois pergunta se pode ajudar ela em alguma coisa. A Aurora pergunta por que ela mandou tirar ela do convento. A Bárbara fica surpreendida com a pergunta e a Aurora volta a perguntar revoltada porque ela mesma não veio lhe buscar e por que mandou aqueles homens. Bárbara responde que na verdade ela tinha medo que ela não quisesse mais falar com ela. A Aurora pergunta medo de quê? Bárbara responde que é porque ela achou que ela odiava todos os Elisaldo, principalmente ela, porque foi ela que expulsou ela da fazenda. Em seguida, a Bárbara pergunta se a Aurora lhe odeia. A Aurora, por sua vez, responde que claro que não, porque quem é ela para odiar alguém? Bárbara diz que tudo o que fez foi horrível e diz que a Aurora suplicou para que ela lhe escutasse, mas que ela estava tão cega de indignação e não deixou ela falar. E diz que sabe muito bem que ela nunca enganou Santiago. A Aurora pergunta por que ela está dizendo aquilo. A Bárbara diz que depois que falou com o Camilo, ele disse tudo o que realmente aconteceu e sabe muito bem que ela é inocente. E pergunta se ela agora entende por que ela foi lhe procurar com tanto desespero. A Aurora pergunta o que o Camilo falou. Bárbara responde que ele enganou ela e que lhe deu uma droga para que ela perdesse o controle, para que ele pudesse se aproveitar dela. A Bárbara continua a dizer que por isso que ela quer que a Aurora lhe dê a oportunidade de reparar todo o mal que eles fizeram a ela. A Aurora pergunta se ela disse isso tudo ao Santiago. A Bárbara responde que sim, foi a primeira coisa que fez quando soube de tudo. A Aurora pergunta o que ele disse, se ele perdoou ela. A Bárbara diz que foi horrível para ele saber que o próprio irmão tinha cometido essa atrocidade e isso é uma coisa que ele nunca vai poder perdoar. A Aurora pergunta se a Bárbara falou para ele que está esperando um filho dele.
A Bárbara diz que não, porque essa notícia quem tem que dar é ela, mas tem outra coisa que ela tem que saber. A Aurora pergunta o quê? A Bárbara diz que tudo o que aconteceu é muito vergonhoso e que seu marido está muito doente. E essa notícia pode abalar muito ele, porque o Camilo é o filho querido dele, por isso aconselha que até que o bebê nasça, ela mantenha esse segredo entre eles, Santiago, a Bárbara e a Aurora. A Aurora apenas agradece pelas belas palavras que a Bárbara disse e diz que não sabe o bem que ela está fazendo para ela. A Bárbara diz que veio também para lhe propor que ela vá embora com ela e a partir daquele momento ela deixe a Bárbara cuidar dela e de seu filho enquanto Santiago volta de viagem e pergunta o que a Aurora acha se ela aceita essa proposta. A Aurora pede um tempo e pede para a Bárbara não ficar chateada. A Bárbara diz que tudo bem, ela espera o tempo que for. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Peço a vocês que não esqueçam de deixar o seu gostei, porque assim o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos todos os dias assim que sair aqui nesse canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.